Fala galera, aqui é o Judes, professor de filosofia. Hoje eu vou falar sobre o Ivan Ilyin. Quem é esse cara? Esse cara é praticamente o filósofo do Vladimir Putin. Ele nasceu no fim do século XIX, início do século XX. Primeiro, ele foi estudar Kant e ele acreditava que as pessoas, pela razão, elas poderiam chegar a se submeter ao império da lei. Só que ele percebeu que isso não acontecia na Rússia. Então o que ele vai se voltar? Para Hegel. Hegel, com o espírito absoluto, dizia que com o tempo as coisas iriam progredir, inclusive intelectualmente. Foi fazer o mestrado com Edmund Husserl, que é o pai da fenomenologia, e aí ele, nesse meio tempo, quando ele vai defender a banca dele, entre 1917 e 18, irrompe a Revolução Russa. Ele vai começar a se opor aos bolcheviques, ele vai ser muito influente e vai defender muito os brancos, o exército branco, que era o que se opunha aos bolcheviques. Bom, ele foge da Rússia, na verdade antes ele é preso pela Tcheca, que é o pai da KGB, a primeira polícia secreta de inteligência soviética, só que o Vladimir Lenin vai pedir para ele ser solto, vai intervir, porque ele tem um respeito pela produção intelectual de outro hegeliano. Então ele é solto, ele foge em 1922, só que ele vai se apaixonar por Benito Mussolini, e aí vem a parte religiosa. Ele entende que um Estado absoluto precisa de um mito ou um de herói que vai submeter as pessoas. Acabava condenando muito o povo russo por sua perversão sexual. Ele vai abraçar o fascismo, ele vai defender Hitler e ele vai inclusive defender que Hitler culpabilize e ataque os judeus. Vamos para as principais ideias então do Ivan Ilyin, que são usadas pelo Vladimir Putin. Inclusive a maior parte dessas informações vem do historiador da Yale, Timothy Snyder. Primeira ideia muito importante do Ilyin. A sociedade ela é um corpo, então cada um de nós operaria como um órgão. Liberdade para o Ilyin é reconhecer qual a função eu ocupo nessa sociedade, ou seja, acaba com a ideia de mobilidade social e ascensão social. Porque se eu tenho uma função subjugada dentro desse corpo que é a sociedade, eu nunca vou ascender a outra condição e eu tenho que me contentar com isso. Ilyin defendia uma inocência da Rússia. E significava que a Rússia ela estava, de um modo quase místico, sendo sempre atacada em seus territórios e em seu espírito pelos vizinhos. Então a Rússia, sempre que, por exemplo, no caso de agora, que ela invade a Ucrânia, ela está se defendendo contra um Ocidente que está sempre querendo acabar com ela. A democracia para Ilyin, a votação, ela deveria existir, mas não para escolher representantes, mas sim apenas para referendar a adesão do povo ao projeto desse grande líder. Seria algo entre o mito e o herói, uma coisa um pouco mágica. Isso é importante também entender para ele. Ele acreditava essa parte mais esquisita, porém explica muito do pensamento do Ilyin e da influência dele em Putin. Ele entendia como um cristão hegeliano, a criação do mundo foi abortada, ela foi um erro. O que significa que não há verdades universais no mundo. Tudo é interpretação. Então, só uma verdade possível, o nacionalismo russo, que dominaria e organizaria o mundo. Se a verdade ela é, de algum modo, circunstancial do local, da cultura, das relações de poder, e isso vai ser importante quando a gente falar de um outro pensador neofascista contemporâneo, que é o Alexander Dugin, só uma verdade universal no pensamento dele, o nacionalismo russo. Importante notar que em 2005 Vladimir Putin vai reabilitar o Ilyin. Ele vai, num discurso para a Assembleia, usar uma citação do Ilyin para falar da Rússia como uma nação espiritual. Em 2012, ele vai escrever um artigo sobre o projeto eurasiático em oposição ao projeto da União Europeia. Em 2014, ele vai citar o Ilyin. A Rússia, pós-União Soviética, ela está doente, ninguém abandona sua mãe no leito de morte doente. Então, essa foi uma breve explicação de quem foi Ivan Ilyin e por que ele é o filósofo do pensamento da geopolítica russa de Vladimir Putin. Era isso, valeu!